capítulo 51 primeiro, e também o versículo 13 também. Jeremias capítulo 1, 51 primeiro e em diante. Nesta hora, neste momento, agradeço a Deus, meu amado Jesus Cristo, por hoje eu estou aqui explanando a palavra dele, conhecendo a palavra dele. Abra em Jeremias capítulo 51, versículo em diante, 13 também, a qual eu me aperfeiçoei também, e também agradeço a minha pastora, minha mãe Liane, a cada dia, por ela ter confiado também, e Deus é o meu potencial também, de falar a verdade, não de falar a mentira. E aí, então, nesta hora, aqui diz, no capítulo de Jeremias 51 diz: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. No 13 diz aqui: ó tu que habitas sobre muitas águas ricas de tesouro, chegou o teu fim, a média da tua avareza. Chegou o teu fim, a média da tua avareza. Então, aqueles que achou, volte aos seus lugares. Irmãos, a cada dia, nós não podemos surpreender a Deus, mas Deus surpreende a gente. Os irmãos estão acostumados a ter um tema, mas vai uma palavra para vocês, no lugar de um tema. Não se levante contra mim, não se levante contra Deus. Não se levante contra Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui, ser profeta, eu creio que Jeremias não pediu para ser profeta, mas ele veio ser profeta, através da posição, através do dia a dia, através do que ele fazia para Deus, através do que ele andava com Deus, na presença do Senhor. E a cada dia Deus estava sondando os caminhos de Jeremias. Era um homem que ele veio para a presença do Senhor, mas ele fazia tudo que o Senhor gostava, ele fazia tudo que o Senhor se agradava. Jeremias, então, aqui foi Jeremias levantado como um profeta a qual todo mundo diz chorão. Por que chorão? Porque ele não aguentava ver o povo sofrendo, ele não aguentava ver o sofrimento que o povo ia passar. Ele estava vendo que um povo estava sendo rebelde, mas precisava de uma oportunidade, e muitos não queriam aquela oportunidade. Então assim Deus revelou, ou Jeremias dormindo, ou acordado, Deus não mandou Jeremias entregar esse rolo ao rei da Babilônia, mas Deus veio e avisou a Jeremias: eu me levantarei, assim diz o Senhor, eu me levantarei um vento contra a Babilônia, que está se levantando contra mim. Então, amados irmãos, que eu quero dizer para vocês, tomarás cuidado, há igrejas que estão se levantando contra Deus, a igreja que está vendo passar o dia a dia, o momento, e está blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é esse, que Deus é capaz disso, que Deus é tremendo, Deus é poderoso. Então ele disse que Babilônia estava sendo demais, mas Babilônia é o rei da Babilônia. Deus não queria isso para Nabucodonosor, Deus queria outra situação para Nabucodonosor. Então Deus queria, porque Nabucodonosor era um copo de ouro nas mãos do Senhor. Deus não queria fazer o que ele teve de fazer com a Babilônia e com todos que habitavam na Babilônia. Então Nabucodonosor, tudo que ele fazia era desfazendo de Deus, tudo que ele dizia era só blasfemando o nome de Deus. E quantos estão blasfemando o nome do Senhor? E quantos estão ajudando com a Babilônia para blasfemar o nome de Deus? Eu quero dizer que teve muitos profetas do Senhor, mas nenhum chegaram sim. Toda a situação, uma
outras situações trágicas sim, mas ele não blasfemava. Ele não dizia: que Deus é esse, que eu estou passando por dificuldade, que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo, e que Deus é esse. Mas a Babilônia era um país a qual de alta idolatria, de alta iniquidade. Então Deus veio e chamou Jeremias: este povo, Jeremias, está se levantando contra mim. Eu vou enviar um vento. Eu enviarei um vento destruidor. Um vento destruidor levantarei contra ti, contra a este povo, e padejarei contra este povo. O que é padejar, irmão? O que é padejar, igreja? Padejar é você chegar, matar e jogar para cima e depois espalhar. Lá no lagar, Gideão, ele trabalhava. Gideão trabalhava sem desassossego. Gideão não tinha paz. O povo lá de Israel não tinha paz. Trabalhava suadamente, trabalhava com toda a garra, com todo o poder, mas ninguém via Gideão blasfemando. Ninguém via o povo, a maioria do povo de Israel, blasfemando contra Deus. Agora ninguém via Gideão. Ele era um homem irado. Ele era um homem porque ele trabalhava com todo o suor e vinha aquelas raças miseráveis que não tinha dor, que não tinha piedade, não tinha pena de ninguém, não gostava de ninguém, para vir roubar, para vir saquear o povo de Israel. O povo era o rei dos Medianitas que ele vinha. Então Deus levanta profeta para dizer. Então ele chegou. Então Gideão sofria muito, mas ninguém vê na passagem Gideão e dizendo: eu não gosto desse Deus. Para que esse Deus me chamou? Para que eu vim para a presença de Deus? Para que eu estou aqui? Mas o Gideão só fazia dizer: estou cansado. Mas não era de dizer que estava na presença de Deus, não era de dizer: estou servindo a Deus. Quantos estão cansados? Quantos estão blasfemando o nome do Senhor? Quantos estão apedrejando? Estão desfazendo do nome de Deus? Então vamos se voltar como se fosse a Babilônia. A Babilônia é a Babilônia, mas aqui em Valença ou em outros lugares e adjacência existe Babilônia. Existe Babilônia que desistiu de Jesus. Existe babilônico que desistiu de Deus. Existe babilônico que não quis mais adorar Deus. Mas aí aquele que está na presença de Deus vai se deparar com o babilônico afastado, adorando o Deus estranho, e ele vai aconselhar. Ele vai aconselhar. Para que você congregar? Para que você ainda aprender? Ainda se você estiver falando a sua vida, você falando a sua vida para os estranhos, falando a sua vida para aquele que está idolatrando Satanás, para aquele que está idolatrando imagens e fundições, a idolatria. Então o caso de Nabucodonosor foi esse, que Deus disse que ia levantar um vento. Não é um vento de dizer, de tirar tudo dele, mas era um vento de matar ele, de matar todos que estavam com ele. Irmãos, eu digo a vocês, irmãos, vocês que andam na presença de Deus, vocês que andam firmemente na presença de Deus, vocês tomem cuidado com os babilônicos, para na hora do conselho você não ajudar com eles para falar mal de Deus. Então Deus diz: eu vou levantar um vento, eu levantarei um vento destruidor. Eu vou levantar Jeremias. Mas Deus não mandava Jeremias entregar o rolo. Mas Jeremias, eu penso assim, eu fico assim pensando, eu estando assim dormindo, ou eu orando, e Deus chegar para mim e dizer: minha serva, eu vou acabar com tudo. Com tudo o que, meu Senhor? Com tudo aquele que está se levantando contra a teu Deus, com tudo aquele que está seguindo Babilônia, com tudo aquele que está bebendo do vinho de Babilônia, com todo aquele que está se embriagando. Mas como é que ele vai se levantar? Ele não vai se levantar do trono, ele vai enviar, assim como ele enviou, assim como ele fez. Ele levantou um vento, e um vento veemente, um vento bravo, um vento de morte para a Babilônia. Mas não era isso que Deus queria para Nabucodonosor. Não é isso que Deus quer para você.
vocês. Continua congregando, continua dando o melhor para Deus, e fuja. E a palavra de Deus disse: fuja da Babilônia, fuja dos babilônicos, fuja daquele lugar, fuja desse lugar que está te levando à derrota, que está fazendo você até arriscar falar de Deus. As coisas voltam em sua casa, fica calada, porque alguém vai dizer: que Deus é esse que tu serve? Cadê o Deus que tu serve? Aí você vai dar lugar para o babilônico se levantar contra Deus, e Deus só pode pegar, ou a mim, pode pegar vocês também. Então a todo momento, a todo instante, Deus estava dizendo a Jeremias: eu vou pegar esse povo, eu vou levantar um vento de destruidor, e todos vão o quê? E enviarei padejadores, enviarei homens de garra, enviarei homens de poder, mais poderoso do que o rei, do que Nabucodonosor. Eu vou enviar eu vou suscitar. Se está morto, eu vou suscitar. Se está morto, eu vou levantar. Então, os seus inimigos, aquele que está morto, quando você veio para a presença do Senhor, você deixou vários inimigos, todos lá neutralizados, todos lá longe de você. E aí você faz uma coisa dessa, Bárbara, e Deus vai suscitar. Ainda Deus vai suscitar inimigo contra inimigo. Então Deus disse que ia levantar, que ia enviar os padejadores para padejar, e padejarão contra a Babilônia, contra a Nabucodonosor, porque ele estava falando de Deus, ele estava blasfemando contra Deus. Olha o perigo de quem blasfema contra Deus, olha o perigo de quem duvida de Deus, olha o perigo de quem diadema e dizer que Deus é nada. Eu não estou nem aí, o que Deus quiser fazer, eu não estou nem aí. Então olha o perigo de você blasfemar, de você ajudar com pessoas que estão na Babilônia. Porque o que estava acontecendo não foi o povo. Tinha Judá, tinha Jerusalém, Israel, o povo de Judá. Deus disse aqui: só dois que não me negaram e que fugiu longe da Babilônia, que não se renderam. Esses sim eu vou livrar, esses sim não me abandonaram. Judá, Israel, mas o resto, Deus disse: Deus não vai contar a conversa. Mas só que Deus estava em Babilônia, porque tinha muitos ali que estavam falando de Deus na Babilônia, ajuntando com Nabucodonosor. E aí ele disse aqui, no 13, ele disse aqui também, no 13: ó tu que habita em muitas águas, rica de tesouro, o Senhor dos Exércitos, por si mesmo dizendo, certamente te encherei de homens de purgão, e eles cantarão com júbilo através da sua vida. E Deus vai permitir também que vai vir um enxame de gente para dar risada, para cantar, para sentir, sorrir da cara de Babilônia, da cara daquele que está dando lugar para a Babilônia entrar e habitar. Então o Senhor diz: fuja enquanto é tempo, você fuja. Então por que ele disse fuja? Porque eu vou destruir, eu vou trazer um vento. Então Deus levantou o país da Média, um povo de alta garra, um povo que vinha com alta ferramenta, que vinha com pá, que vinha com toda a ferramenta para entrar na Babilônia e acabar aquele povo. Então o profeta Jeremias, não é fácil para o profeta Jeremias, não foi fácil para ele ouvir isso tudo, mas Deus estava avisando a Jeremias, porque breve ia acontecer uma catástrofe, ia acontecer uma coisa muito grande, ia acontecer um levante muito grande contra a Babilônia, porque a Babilônia que estava se blasfemando
contra mim, se levantando contra o Deus de Israel, se levantando contra o Deus Poderoso. Então que cada dia, irmãos, nós veja o que é que nós estamos fazendo. Eu sei que eu ando para a minha casa ou para a igreja, mas eu não vou dizer a vocês que eu não ouço muitas conversas do babilônico, mas é uma conversa que senta aqui e sai por aqui. Eu não fico negócio de dando ouvido para Satanás querer até que Deus levante um vento, ou na minha vida, ou na vida da minha família. E aqui Deus está dizendo que não é Ele que vai, não é Ele que vai vir, não precisa Ele descer do trono. De lá mesmo Ele vai enviar, Ele vai decidir enviar um rei, Ele vai enviar um para destruir aqueles que estão blasfemando contra a Deus, aqueles que estão se ajuntando num copo de ouro, aqueles que estão se ajuntando com um copo de vinho, que estão se brecando, que estão se bebedando, aqueles que estão dando ouvido para falar de Deus, aquele que não quer nada com Deus, aquele que se desafastou do Senhor, aquele que está se levantando contra Deus. Ele diz que eu vou levantar um vento destruidor para acabar com tudo. Os profetas de Deus, muitos ventos se levantou contra eles, mas não porque eles estavam fazendo nada errado, não porque eles estavam fazendo mal, falando mal de Deus, não porque eles estavam fazendo contra Deus. O vento se levantou contra os profetas, contra os homens de Deus, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Não tinha um dia que os profetas não adorassem o Senhor, não tem um dia que os profetas não fizessem algo para Deus, pregando, evangelizando. Então esses profetas, eles passaram por muitos ventos, mas o vento veio para os profetas, mas ele não negou, ele não se rendeu à Babilônia, ele não voltou para voltar para beber do copo, para comer dos manjares da Babilônia. Então Nabucodonosor era um idólatra, então ele não queria que ninguém desse ouvido, porque Jeremias estava pregando, Jeremias estava evangelizando, Jeremias levava profecia, mas ele não queria saber. A idolatria era demais na Babilônia. Então Deus teve que dar um basta. Então Deus teve que avisar a Jeremias. Então eu vou levantar Jeremias. Eu vou levantar um vento na vida de um povo que está se levantando contra mim. E ele vai saber, eles vão saber que eu sou Deus, que sou o Deus de Israel. Ele vai saber que eu sou o Deus que tudo pode. Eles vão saber que foi o Deus que abriu o mar vermelho. Eles vão saber que sou eu, porque ele não sabe. Eu vou levantar um exército das médias contra eles e vou matar a todos. Então nós temos que tomar cuidado, amados. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter visão a cada dia, de ver o que a gente está fazendo na presença do Senhor, ainda na presença de Deus. Pode estar ajudando, Babilônica está no meio, Babilônia que está sitiada, mas fuja de Babilônia, fuja dos conselhos, fuja das faces de Satanás, fuja dos enviados do diabo, fuja desse povo. Fuja, não dê ouvido, porque sou o único que não deu ouvido para esse povo, para a Babilônia, que Deus disse, nunca me abandonou e nunca me abandonaram. Foi Judá, foi Israel. Os israelitas, eles viram tudo, todos os sinais, quando Deus tiraram ele de lá daquela terra do diabo, daquele inferno, daquele lugar que ele estava comendo pão, que o diabo amassou o povo o povo hebreu, o povo israelita, que estava lá no Egito. Então eles viram tudo que Deus passou. Eles viram tudo. Então Deus disse que vai enviar. Diz que Deus vai enviar, então vai suscitar os que andam se ajuntando em copo, os que andam se ajuntando para falar mal de Deus, os que andam se ajuntando para blasfemar o nome de Deus. Eu posso passar o que for, mas
mas ninguém vai saber da minha vida, porque a glória de Deus tem que ser continuada através da minha boca calada e deixar Deus trabalhar. Então muitos estão falando para os babilônicos, estão dando o que o babilônico dá ousadia para a babilônica falar mal do Senhor. Então muitos estão pedindo na presença de Deus, mas estão se ajudando em copos, estão se ajudando em muitas águas, estão bebendo de muitas águas, em muitos copos de vinho, estão se embriagando. Então, no meio desses, a palavra do Senhor, fuja do meio desses, porque assim como Deus fez com Nabucodonosor, como Deus ia fazer na Babilônia, Deus pode fazer também na sua vida, Deus pode também fazer na minha vida. Então a cada dia nós temos que fugir, suportar as coisas, mas não dê lugar para o diabo, não dê brecha para Satanás aproximar, para Satanás bater palma, para Satanás se encher de gozo e de alegria, porque muitos estão dando lugar, estão bebendo em tuas águas de tesouro, de ricas águas, amando os que você tem, amando os seus tesouros, amando a sua casa, amando as suas coisas, amando tudo, e ainda dizendo que Deus é esse. Aí Nabucodonosor era um homem idólatra, mas ele falava mal de Deus. Se ele pudesse viver na idolatria dele e não falar mal de Deus, mas aí aonde ele falou de um povo, que ele falasse de um povo de Jerusalém, que ele falasse de outras pessoas, ainda não pode se levantar o próximo contra o próximo e vai se levantar contra Deus. Se levantar contra Deus é morte na certa. Então a cada dia, amados irmãos, que cada dia vocês venham manter uma igreja na presença do Senhor, livre de adoração, livre de idolatria. Não idolatrais as coisas que é do mundo, não perfeiçoe nas coisas do mundo, porque é aí que o mundo está cercado, é aí que o mundo vai ver quem você é aí aonde Deus vai se desagradar e vai fazer como ele disse que ia fazer na Babilônia, que ia mandar um povo como de pulgão, cheio de traça, cheio de pulga, e cantar e se gloriar da vida de cada um. E ele disse: enviarei, e todos padejarão, todos vão padejar. Então, o que é padejar? Ele disse: vou levantar um vento e todos vão ver quem sou eu. E aí vai vir o príncipe, o rei da Média, e vai invadir Babilônia, e vai matar a todos. Ainda vão jogar para cima, e vão açoitar, e vão cair todos no meio das ruas, estirado, e todos que vão passar, e vão assoviar, e vão cantar, e vão se gloriar. Então é isso que vocês querem? É isso que vocês querem que o diabo faça isso? Que Deus venha toque vocês, e o diabo se glorie de vocês, da igreja, e que cada dia nós venhamos continuar na presença do Senhor. A cada dia o diabo está preparando a cilada, mas aí Deus mandou não o diabo mais preparar a cilada. Deus falou para Jeremias que eles se preparassem para o dia da cilada, que eles se preparassem para o dia da vingança, porque no dia da vingança que Deus chegar até a mim ou até vocês, devido o que a gente está fazendo, devido o que é que está ocorrendo, o que a gente está promovendo, o que a gente está provocando, o coração de Deus, Deus vai ressuscitar os nossos inimigos. Deus vai ressuscitar a Babilônica para invadir o nosso território, para acabar com tudo. Deus pode levantar um vento contra mim ou contra vocês. Então existia, lembrando de Faraó, lembrando do rei do Egito, quando Deus levantou Moisés para ser um libertador,
não para ser um salvador do povo, mas para ser um libertador do povo. Deus levantou, e muito daquele povo desfazia, não queria sair daquele lugar. Aí Deus fez o que? Ainda, com todo favor, Deus mandou Moisés: volta lá e falar a Faraó, deixa meu povo ir, deixa meu povo fazer um sacrifício. E Faraó, com toda a petulância, com toda a ousadia, e perguntou: quem é esse Deus? Quem é esse Deus para eu atender? Quem é esse Deus para eu para decidir o que eu quero? Então Deus enviou. Deus estava a ponto de vir 7 pragas para dentro do Egito. Assim será na Babilônia, o qual Deus falou para Jeremias que ele ia levantar um povo armados e todos com ferramentas, todos padejarão. Então, assim Deus queria também, não queria destruir Faraó. Deus não queria o mal para Faraó, mas Deus queria só que ele fizesse uma coisa: ele atemou 7 vezes a cada falha, a cada negar que Ramsés fazia, negava. Deus enviava uma praga, Deus avisava a Israel, Deus avisava a Moisés que ia levantar uma praga no Egito. Aí vai Moisés de novo, falou com ele, e ele disse: não vou liberar esse povo. E Deus disse: manda ele fazer o que eu mando ele fazer, o que eu estou mandando, libertar o meu povo para um sacrifício. Deus não queria tirar, Deus não queria tirar aquele povo de lá, porque aquele povo, ele só ia sair com a vontade dele, mas por causa da ousadia de Faraó, Deus queria arrancar aquele povo dali, ainda que aquele povo não quisesse falar. Então Deus nos arrancou da mão dos nossos inimigos. Deus nos tirou da Babilônia, Deus nos tirou com mão forte, com poder, e jamais nós poderá voltar para a Babilônia, ou então dar lugar para a Babilônia falar mal do Senhor, através das nossas atitudes, através da nossa decisão. Então você que está com a decisão, vocês tomam cuidado, a igreja toma cuidado, porque há um levante, por causa que Babilônia estava se levantando contra Deus. Então Deus ia enviar um vento, e um vento de morte, um vento que ia destruir tudo, um vento, porque ele não estava sabendo o qual tamanho, qual a força que Deus tinha. Então ele teve que ver a força de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus é o nosso braço forte, é o nosso punho de aço, a quem nos protege a cada dia. Mas se você achar que deve se levantar contra Deus, dando ouvido às pessoas que ainda não quer nada com Deus, que ainda não quer que saiu da presença do Senhor, que saiu dos caminhos do Senhor, e vê você marchando na terra, e vê caminhando na terra, e você vai pelo ouvido desses filhos de Belial, desses filhos de Nabucodonosor, então vai ouvir. Então, se você veio para o Senhor, você veio nu, você era pobre, nu, miserável, não tinha ouro, não tinha prata, e hoje, verdadeiramente, em verdade, você tem o ouro, você tem a prata, e esse ouro e essa prata é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o Deus que deu ele sim é o nosso copo de ouro, ele sim é o nosso copo de vinho. Aqui a cada dia nós continuamos se embriagando, glorificando, exaltando a ele, engrandecendo a ele, e deixa a Babilônia para trás. Deixa aquele, não se ajunte com Babilônia, não se ajunte com pessoas que querem desmoralizar o Evangelho do Senhor. Não dê lugar para o diabo, não dê brecha, porque muitos estão se deitando, muitos estão se delatando nas idolatrias do diabo, nas idolatrias
de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele não era crente, mas nós somos cristãos. Então, quando te lembramos que de lá nós estávamos, nós poderíamos estar sendo uma vida, poderíamos estar mortos pelas mãos de Satanás, pelas mãos dos inimigos, e Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. É desse que nós temos que continuar marchando na terra. Aqui em Valência, aqui nos territórios, tem muita Babilônia, tem muitos que estão já na Babilônia, que estão falando, só que esses voltaram para a Babilônia, voltaram para adorar um Deus que não pode, um Deus que vai passar vergonha, um Deus que vai pedir até ajuda e ele não vai levantar. Então por isso que Deus se ira, Deus se indigna, e Deus está indignado, porque eu sei que Deus está indignado com muita gente. Deus não me revela, mas se ele me revelar, eu não sei o dia nem a hora, mas se eu chegar a esse patamar, eu não sei o que vou dizer, eu não sei o que vou fazer, mas Deus só vai me revelar, Deus só vai me mostrar o quanto estão a ponto de receber o seu cardápio, o seu dossiê, e vão saber que Deus é Deus. Então não se junte, se saia do meio da Babilônia, fuja enquanto é tempo, porque Jerusalém, porque antes de Deus destruir Jerusalém, antes de destruir a Babilônia, Deus permitiu que a Babilônia entrasse dentro de Jerusalém para acabar com Jerusalém, para levar os tesouros deles, para levar eles, para acabar com eles, e lá se deixaram se levar. Então Deus permitiu que o rei da Babilônia entrasse para acabar com tudo, e ficaram sobre nu, e ficaram e morreram, muitos morreram e muitos viveram. Eu me lembro da passagem de Naum. Eu assisti um filme um dia, e eu me lembrei do homem de Deus Naum, que passou quando a Babilônia estava botando fogo, estava invadindo, e o povo de Jerusalém não queria largar os tesouros, as belezas, as conformidades, as coisas deles, queria continuar ali. Então não queria adorar a Deus, não queria liberar as coisas que estavam impedindo dele congregar, as coisas que ele estava impedindo de Deus habitar. Então Deus não habita no meio desse povo. Então Deus diz aqui no 13: vai um copo, vai um para você também, vai uma possessão para você que está deixando habitar a Babilônia no seu coração. A Babilônia, o tesouro, um carro, uma moto, como a semana toda. Eu não estou repetindo aqui o que os irmãos falou, o que os irmãos estão pregando, o que minha pastora, minha mãe está falando, a pura verdade. Eu quero dizer para os meus irmãos, quando eu estava na Babilônia, eu disse com toda a minha franqueza, com todo o coração: meu Pai eterno, me ajude. Eu não tinha casa, eu fiquei sem casa, eu morava. Quando eu estava na Babilônia, eu estava me deitando com uma mulher, não com várias, porque a velha da hora, ela tinha medo, para quem não sabe, ela tinha medo de uma doença. Então tudo isso, o Deus estava me preservando. Eu estava na Babilônia, mas eu tentava de tudo para fugir da Babilônia. Mas um dia eu tive que fugir da Babilônia, eu tive que abandonar a Babilônia. Foi dentro da minha casa, que eu abandonei Babilônia. Não foi mais a vingança. Muitos queriam me matar, Babilônia contra Babilônia, um povo contra um povo, queria matar. Muitos queriam me fazer de capacho, muitos queriam me matar, outros me chamavam de dedo duro, e eu dizia: eu não vou lá. Eu não dizia, por mais que eu tinha aquela situação, mas o diabo já tentava me destruir desde lá do mundo. Então eu não tinha nada. Eu pedi ao meu Pai eterno, tudo que eu quero. Eu era aventureira, eu trabalhava em um lugar que eu nunca tinha conseguido fazer o meu ranchozinho. Mas um dia, com todo o coração,
Mas Deus me via. Muitas das vezes eu andava sozinha, eu não queria ninguém, eu abandonava, mas de repente o diabo botava, mas o diabo botou para querer o meu fim, para querer a minha destruição. Mas hoje me vejo uma pessoa bem-aventurada, não é porque eu poupava a minha vida, nunca fiz questão de tesouro, nunca fiz questão de nada. Eu nunca ajuntei tesouro, eu nunca ajuntei dinheiro. Toda a minha vida eu trabalhava só para sustentar. Às vezes eu ia chovendo, eu ia trabalhar chovendo, eu era ambulante, eu vendia negócio de capeta, essa bebida, a qual onde está o diabo. E eu digo até aos irmãos que um dia me veio o nome. Como é que eu vou dar esse nome? Existe uma barraca. Como é que eu vou dar esse nome? Aqui eu vou dar o nome. Como é que eu vou dar o nome? Para o povo ficar sabendo o nome da barraca. Aí eu fui para Arandu. E aí vivi com a mulher. E conheci um pintor. E aí eu dei todos os detalhes. Satanás tem tudo para você. Tem todos os detalhes para lhe dar. E eu estou falando no mundo ímpio e no mundo crente. Satanás tem várias propostas para te dar. Satanás tem até o nome para te dar. Tem até pessoas que me enviaram para te corromper. Então eu dei o nome. E aí eu dei o nome. E dei um formato. E dei um formato. E aí, só assim o povo vai ver como é o nome da barraca. Aí eu mostrei para Satanás. Ele trabalhava de uma maneira tão singela na minha vida, que até o nome ele me deu para eu dar o nome do lugar do estabelecimento que eu trabalhava. E também ele deu até como fazer. Eu não fazia ele de gaia, eu fazia ele com dois olhos do lado, dois olhos do outro, e um risquinho, e os olhos com chama de fogo. Aí eu dei o nome, mania de capeta, mania do capeta. Olha o que é isso. Olha que eu não sabia de nada. Mas hoje, na minha decisão, eu vi. Então, eu não posso mais voltar para lá. Satanás luta cada dia para voltar para a idolatria, porque ele sabe aonde te pegar. Se você gosta de uma coisa, Satanás quem tem que te pegar nisso aí, na idolatria de cada coisa, ainda que você não queira, mas ele vai enviar para acabar com você. E ele não precisa se mover, ele vai fazer com que Deus venha e acabe com você. Então foi o que aconteceu. Ainda que Babilônia, que Nabucodonosor era um homem idólatra, mas Deus diz aqui, Deus diz que não era isso. Não era isso que ele queria. Ele não queria destruir Babilônia. Ele não queria destruir Nabucodonosor. A primeira prova que Nabucodonosor teve, para ele saber que Deus é o grande, é o poderoso. Deus fez ele em um pasto, levou ele e fez ele comer capim. A primeira prova da mão de Deus que ele passou, mas ele não desistiu. Ele era como um copo de ouro na mão do Senhor, mas não para embriagar o povo. Então ali na Babilônia, eu creio que tinha muita gente para se converter ao Senhor, tinha muita gente para se render ao Senhor, mas tinha um diabo no meio ali, por trás, 7.000, 6.000 ou uma legião de demônio atrás de Nabucodonosor, aconselhando ao povo. Não deu ouvido para esse Deus. Esse Deus é um Deus, pode ser um Deus de papel. Esse Deus é um Deus que não vale nada. Então a cada um que se ouse e se levantar contra Deus, e não vá pelos ouvidos das pessoas, não vá idolatrar, não idolatre nada, não seja um copo de vinho na mão de Satanás, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e abundantemente. Irmão, não dê lugar à idolatria, não dê lugar a idolatrar a sua cama, não dê lugar a idolatrar a sua casa, não dê lugar a idolatrar seus móveis, não dê lugar a idolatrar o veículo, porque eu digo a vocês aqui, a investida do diabo
é grande na minha vida. Esta revelação, Deus usou o servo, Deus usou vários servos, e vi a minha mãe viu, e o diabo sonda a mim, sonda você, e Deus vê a minha posição na presença do Senhor, e eu nunca esqueço, até hoje, a investida é grande de Satanás, mas a cada dia ele tem que cair, ainda que me falte tudo, mas a presença do Senhor não pode me faltar. Ainda que venha os maus ouvidos, as pessoas que estão na Babilônia querer, e quando vem, não é aqueles que estão na Babilônia mesmo, é aquele que afastou de Deus, é aquele que negou tudo a Deus, é aquele que renunciou tudo e vem para querer você renunciar, vem para juntar com você, vem para juntar, para você cair nas estribeiras e ajuntar também junto com ele e beber o copo da idolatria, e beber o copo da iniquidade, e beber o copo do pecado, e atrás da Babilônica. Então, Deus vai levantar o vento. Deus pode levantar o vento. Deus não me mostra nada, mas Deus mostrava a Jeremias. Deus avisou a Jeremias: eu vou levantar, eu vou acabar com esse povo. E ele disse: juro por mim mesmo, juro por mim mesmo. Pode ir em Jeremias 51 e diante. E ele disse que ele jurava, ele disse para Jeremias: eu não juro por ninguém, Jeremias, eu juro por mim mesmo, que eu vou acabar com esse povo. Esse povo que está se rebelando contra mim, esse povo que está negando a mim, esse povo que faz tudo para Satanás, esse povo que dá lugar para o diabo, está batendo palma de mim, então eu vou destruir. Se eles estão dando lugar ao diabo, eles estão idolatrando a vida dele, estão votando, não adianta. O que adianta é estar na presença do Senhor e cada dia congregar e cada dia dar o melhor para o Senhor. O Senhor disse, como minha pastora disse, sobre a área trabalhista, o Senhor não é contra você ter nada, mas muitos, depois que Deus exalta, muitos que estão na precisão, muitos vai até para orar, muitos vai suplicar a Deus, e depois que Deus abre a porta, que Deus abençoa, que Deus exalta, aí agora volta a fazer, volta a negar a Deus. Então isso é um levante contra Deus também, é você negar a Deus a cada dia, é você negar, é você renunciando, você está renunciando Deus a cada dia. A luta é travada, mas Jesus passou por mais, por mim e por vocês. Então quer dizer que Deus não foi fácil, Deus ter dado o seu Filho por nossas vidas. Então a cada dia, irmãos, não fuja do meio da idolatria, fuja do meio daqueles que quer o seu mal, fuja do meio daqueles que está lhe aconselhando. Para que vai para a igreja todo dia? Para que você vai fazer? O quanto é que você vai? Você vai contra a sua vida, você vai contra a sua vida. Outros vão querer duvidar que Deus é esse, que Deus é esse que está vendo você passar por muitas coisas. Então os profetas de Deus, ele passou por muitas privações, mas ele não negou o nome de Deus. Outros foram para a fornalha, outros foram para o fogo, outros foram degolados, mas ele não negou. Eles não se renderam à Babilônia, eles não tiveram nada de verdade. Eu creio que os profetas do Senhor, ele não tinha nenhuma casa, ele não tinha móveis, ele não tinha nada, mas nada também poderia impedir de eles adorar o Senhor. Nada impediu. Então cada dia eu falando de mim, que quantos ventos, falando do meu testemunho aqui, irmãos, quantos ventos o diabo levantou contra a minha vida. Eu lá no mundo da Babilônia, e o diabo queria ceifar a minha vida, o diabo queria destruir a minha vida, mas por eu recuar, por eu evitar tudo, então Deus estava trabalhando na minha vida. Eu passava dificuldade, lá no mundo eu passava. Agora hoje nós estamos aqui, aí vinha um problema,
vem outro problema, aí agora eu vou chegar, eu vou abandonar meu Deus. Não, eu tenho que me lembrar que quando eu estava lá no vento, quando eu estava lá sendo alvo do diabo, Deus não estava ainda habitando na minha vida, porque só bastava eu dar uma legalidade a Ele para que a Babilônia saísse da minha vida. Te quiseram muito me matar, e depois Deus enviou. Deus veio. Deus, quando lhe chama, Ele lhe chama também para mostrar as maravilhas dele, os milagres dele, o mover dele. Mas Deus não nos chama para blasfemar contra Ele. Deus lhe chama para mostrar quem você era lá e quem é você hoje aqui. Então, cada dia eu vinha remando como canoa, levando a vida na garra, no poder da força, não da força de Deus, mas através da minha força. Mas aonde o diabo queria me ceifar, ele mandou quatro pessoas, e eu não sabia que é desses quatro. Deus estava me livrando, Deus estava enviando Miguel, arcanjo, para cuidar de mim, para zelar de mim, porque eu era uma vida preciosa, e esta vida não tinha que ser ceifada. Para hoje eu ver o grande, o poder e o milagre de Deus. A cada um aqui tem uma prova, a cada um tem um mover, porque quando você se lembra, quando nós se lembramos, Deus refresca a nossa memória. E Deus um dia disse para mim: por causa de você, minha serva, eu fiz muito descer a sepultura. E eu fiquei calada, e eu fui para casa, e Deus me fez refrescar minha memória. E eu sei muito bem, e todo aquele que Deus falou, desceram a sepultura, porque queria me matar. Mas como eu não fui revidar, como eu não estava dando lugar ao diabo a querer ver o meu filho, então e agora, os tempos foi passando, o dia foi chegando, e o desejo do diabo foi saindo da minha vida. E eu disse: aqui já chegou, aqui já deu. Então, irmãos, para pensar, veja o como era vocês ontem, que é vocês hoje, na presença do Senhor. Vocês hoje é como diamante, é como uma obra-prima na presença de Deus. Mas se deixar levar por Babilônica, se deixar levar pelos maus ouvidos, para querer ceifar a vida de vocês, para querer acabar com a vida de vocês, então não deixe, não permita que o diabo se levante, não permita que o diabo tenha esse prazer na vida de cada um, porque lá no mundo eu vivi assim. Então Deus tirou esses quatro da minha vida, e todos morreram. Um morreu na ilha grande de Camamu, outros, os que sobrou, foi dois, ainda porque Deus crê que Deus teve piedade. Foi os dois, três, cinco, os cinco que disse que ia acabar com minha vida. Eu disse: pode vir acabar, lá eu não vou. Quem me deu a vida foi meu pai e minha mãe, que eu não sabia que era Deus. Mas Deus me via, que eu vivia sem conhecimento. Então, a cada dia, irmãos, não dê lugar para o diabo, não dê prazer para Satanás. Para no tempo e veja o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão causando, o que é que a igreja está causando. Está causando um aborrecimento tão grande, porque aqui contra Deus. Então, através das nossas falsas decisões, nós estamos se levantando contra Deus. A cada dia, Deus, o salmista Davi, ele tinha vontade de fazer um templo. Ele tinha uma grandiosa vontade de edificar um templo. Então ele tinha um prazer de congregar, ele tinha um prazer de ver teu povo congregar. Mas Deus disse: você agora vai descansar. Deus deu a ordem para ele, mas vai vir um que vai edificar o templo para me adorar. Então, a cada dia, se o ministério apostólico está aqui, esse é o templo que Deus deu poder para ela abrir mão e edificar o templo para nós adorar o Senhor. E a cada dia, não deixe de adorar o Senhor, porque senão Deus pode levantar o vento
Deus pode levantar um vento veemente, impetuoso. Não deixa a idolatria tomar conta de vocês. Não seja um copo de ouro, um copo valioso na presença do Senhor, porque Deus foi esforçado, Deus teve que levantar, Deus teve que suscitar os seus inimigos, o inimigo contra a Babilônia. Então, se você está dando lugar, se eu vou botar a igreja ou alguém que está na presença do Senhor e às vezes está vendo a coisa apertar, está dando lugar para os copos, está dando lugar à embriaguez, está dando lugar para aquele que está embriagado de vinho, de veneno, para aquele que está adorando ao diabo, para aquele que está bebendo no copo de Satanás. Então Deus pode suscitar o inimigo e fazer como ele fez com Babilônia. Então, como é que Deus vai matando? Deus vai matar. Ah, Deus é assassino? Não. Mas Ele tem o poder de dar vida. Ele tem o poder de tirar. E nunca se rebele contra Deus. Se você, alguém, está se rebelando contra Deus, que volte ao caminho. Volte para onde você está indo. Volte para o caminho. Volte sair do caminho da idolatria. Porque o que está fazendo é idolatria. Se você está negando a Deus a cada dia, se você está fazendo, você está aborrecendo o coração de Deus. Se você está negando a cada dia, porque a Deus você está também aborrecendo, você está provocando a ira de Deus. Então Deus não quer se irar com o povo, mas na hora que Deus se irar, na hora que Deus pegar, Deus vai pegar bem pegado. E como ele fez assim com Nabucodonosor, que ele vai enviar para padejar, os padejar, e ele vai enviar um povo ainda para chicanar, para zombar de você, para subiar, vão passar e vão chicanar de vocês. Mas ele vai fazer isso com toda a certeza, até cada um saber o que é a mão de Deus. Ninguém sabe ainda o que é a mão de Deus. Eu não quero nem saber, eu sei que Ele é o poder, que Ele tem tudo. Ele diz, eu sou poderoso. Para quem não sabe, ou para quem está na minha palavra, lá na passagem de Gênesis, Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, não há outro a não ser eu. Então não há outro para a gente idolatrar. O diabo veio para colocar idolatria na vida de vocês, para vocês ficarem em casa, para vocês não vir para a casa do Senhor, para vocês qualquer coisa de se aborrecer, viu? Fique em casa. Mas Jesus, Ele venceu a morte. Então não é possível a gente não me vencer. Então Ele diz, eu formei a terra, eu formei o céu, eu sou o que formei tudo. Ele disse, eu sou poderoso. Ninguém sabe, através da minha palavra, todo mundo sabe o meu poder, as minhas mãos. Então não queira que Deus pose as mãos sobre cada um, porque a cada dia, ao dia Jesus está voltando. A cada dia Jesus está voltando. E quem ficar, ficou. E quem ficou, vai ser só lágrima, e choro, e ranger de dente. Então, Deus vai colocar os seus inimigos, Deus vai suscitar os seus inimigos, porque Ele está lá neutralizado, Ele está lá quieto. Mas se você estiver fazendo o que Nabucodonosor está fazendo, botando ainda um povo para blasfemar contra Deus, dizer que Deus não tem poder, porque Faraó, ele viu a mão de Deus, mas ele não se rendeu, mas ele viu o que aconteceu. Morreram todos, então Deus matou todos. Os que ficou foi para ser testemunha, para saber que Deus é poder. Então que nesta hora, irmãos, fomos a cada dia dar o melhor do Senhor. Não deixe que Deus suscite os seus inimigos, que Deus levante uma comitiva de exército todo armado para vir pegar a cada um. Então Deus, quando pegou a Babilônia, Deus pegou bem pegado. Então todos vão saber que Deus é Deus. Enquanto isso, ninguém sabe o que é a mão de Deus. Eu sei o que é a mão. Eu sei o que é a mão de Deus, porque Ele me tirou das garras de Satanás por mão forte.
Então ele quis dizer, por causa da sua vida, eu vi muito descer a sepultura. Então eu não posso fazer, eu não posso desapontar esse Deus. A luta vem sobre a minha vida. Pode vir a dificuldade, pode vir Tobias e Sambalate se levantar contra a minha vida. Pode vir copo de ouro, pode vir tesouro oferecido a mim, mas nada me satisfaz, nada vai encher os meus olhos. O que enche meus olhos é Jesus na minha vida. Então enche os seus olhos de prazer, de congregar, enche os seus olhos de saber que Deus é o dono do ouro da prata. Enche os seus olhos, não deixe ninguém encher seus olhos de prazer do mundo. Não sai da presença do Senhor, não pode para idolatrar, porque Deus pode mover as águas. Então você, muitas das vezes, muitos estão bebendo em 2 copos, em 1 copo, em 2 águas. Você está idolatrando, está servindo a Deus e está servindo ao diabo. Está servindo as coisas de Deus, as coisas sagradas, e está servindo as coisas que o diabo está oferecendo. Isso é que é 2 águas. Então fuja da Babilônia enquanto é tempo. Fuja das pessoas, porque senão quem estiver indo, quem estiver idolatrando, quem estiver dando ouvido para Satanás, vai morrer junto com Babilônia, vai morrer junto com quem está dando conselho a você para abandonar a Deus, junto com quem está dando conselho a você, porque já estão mortos mesmo, já estão sem ânimo, já estão sem nada, já estão fora da presença. Então você que está indo por ouvido daqueles, então cuidado, não se levante, porque Deus vai levantar. Deus levantou o vento e matou todos, e fez cada um saber, não ficou ninguém, a cidade fica isolada. E nesta hora que os irmãos se levantem em nome de Jesus e volte a